Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de junho, cuja leitura do dia, Apocalipse, capítulos 19 e 20, e segundo livro dos Reis, capítulos 3 e 4. Nós vamos meditar sobre a majestosa palavra de Deus, que nos diz assim em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Pega a sua Bíblia para você acompanhar a leitura, por favor. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Claro que Jesus é quem vem numa refulgente, vitoriosa marcha. Uma linguagem aqui forte, sabe? Trazendo o Senhor, narrando a vinda do Senhor, com os seus santos anjos, e vindo assim em poder. Esse texto nos lembra uma menção, fala o que vai acontecer, mas nos lembra outros textos que apontam para isso aqui. Por exemplo, Isaías 63, versos 3 e 4. Quem é este? Quem vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Pegando as referências. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu, sozinho, pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus gemidos é chegado. Então, pergunta e o Senhor respondendo, pergunta e o Senhor respondendo. Glorioso na sua vestidura, majestoso, ok? Marcha com grande força, vem o Senhor no cavalo, com muitos diademas, indicando que ele tem todo o poder, e os santos anjos vindo com ele, os exércitos no céu em cavalos brancos, de linho fino, branco, puro. Eu entendo que são sim os santos anjos do Senhor, é o meu entendimento, tá? Meu entender aqui. Por mais que nós tenhamos aqui vestido de linho fino, branco e puro, referente a outros textos, mas eu entendo que os anjos do Senhor estão aqui. E aí, preste atenção. Porque o texto nos mostra
depois eu pergunto, por que tua roupa tá vermelha? Como aquele que pisou no lagar? Lagar ali do preparo, né, do suco da vide. Eu pisei no lagar, eu sozinho pisei no lagar, e pisei na ira, e esmaguei no meu furor, manchei toda a minha vestidura. Nos leva aqui ao que está registrado, verso 13, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e a parte B do 15, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele mesmo. Aqui ele diz aqui, eu sozinho pisei. Mas preste atenção no seguinte, ele é poderoso para salvar. Ele vem com sua grande força, numa vestidura gloriosa, majestosa. Ele fala em justiça, nos lembra aqui o versículo 1, né? E julga e peleja com justiça. Mas ele tem poder para salvar. E no final do versículo 4, e o ano dos meus remidos é chegado. Quem que ele remiu? Ele remiu seus discípulos, aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que renderam a sua vida a Cristo Jesus. Então ele vem salvar, resgatando os seus remidos. O ano dos meus remidos é chegado. O ano de remir, de resgatar aqueles que eu comprei pelo meu sangue. Mas, no mesmo tempo que ele vem salvar, ele vem porque o dia da vingança já estava no seu coração. O mesmo Deus que tem o propósito de salvar por sua justiça, ele tem o propósito de condenar, de derramar sua ira. De que lado você está? De que lado da majestosa palavra de Deus você está? E nós vamos ver isso mais à frente, o porquê de eu dizer isso, de que lado da palavra de Deus. Um outro texto é Isaías 11, 1 a 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É um texto largamente atribuído a Jesus, ok? Descendente de Jessé, de onde descende Davi. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que aconteceu? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Viveu como justo, não agradando a si mesmo, mas em santidade, por amor a nós, santificou-se por nós, João 17 diz isso. Ele é o santo que foi gerado no ventre, desceu, abriu mão da sua glória, gerado no ventre de Maria, de forma miraculosa, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado, morreu sem pecado, como justo no lugar de nós injustos, sendo feito maldição em nosso lugar. Foi obediente ao Senhor até a morte de cruz. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Era sua alegria. Fazer a vontade do Pai. Ele dizia isso abertamente. E não julgará segundo a vista dos seus olhos. Isso aqui é para nos alegrar, para nos gerar temor. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não é que ele olhou superficialmente, né? E aí ele nos... igual os outros olham.
Lembra o versículo 12? E os seus olhos eram como chama de fogo. Lá no fundo penetra. Ele é onisciente. Cadê o texto? Aqui. E nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que o fulano disse. O que as pessoas também podem ouvir, não. É o que ele sabe. O que está lá. Aqui dentro. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a sua vara, com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Lembra lá essa linguagem aqui, essa última frase de 2 Tessalonicenses, né? E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, das suas entranhas. Presta atenção. Julgará com justiça. Versículo 11. Julga e peleja com justiça. Ferirá a terra com a vara da sua boca. E versículo 15. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vemos essa referência lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então está falando do Senhor. Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não foi que eu não lembro de verso 16? Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Ou seja, esse que é Rei dos reis e Senhor dos senhores é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olha o versículo 11 aqui, né? O princípio da criação de Deus. Quem era o princípio da criação de Deus? Vamos falar lá, já. E aí, como nós vimos isso aqui, essa marcha do Senhor me fez lembrar de uma canção que diz assim: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Jesus é a majestosa palavra de Deus. E de que lado você está em relação à palavra de Deus? O mesmo que vem remir e salvar é o mesmo que vem pisar o lagar da ira, o furor de Deus. O mesmo Deus que vem pessoalmente buscar a mim e a você, se estivermos nele, é o mesmo Deus de quem nós nos esconderemos se de verdade nós não estivermos nele. É o mesmo Deus que prometeu nos arrebatar, nos levar para a sua glória. E aquele texto que nós vimos ontem, na reflexão de ontem, 1 Tessalonicenses, Paulo diz que estava contando ali aquilo que ele tinha recebido de Deus, de Cristo, que Cristo, o Senhor, falou para ele. Então aquilo ali, ele estava dizendo claramente para os irmãos: isso aqui é a palavra de Deus. Foi ele que me revelou. E o que ele revelou? Que os salvos virão com ele, ressuscitarão nos corpos gloriosos, e os que estiverem vivos terão corpos transformados,
Juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então esse mesmo que vem arrebatar a sua igreja é o mesmo que vem derramar a ira. E talvez você pense, eu sou parte da igreja de Cristo. De que lado você está em relação à palavra de Deus? De que lado eu estou em relação à palavra de Deus? Nós vamos ver isso já já. Jesus é a majestosa palavra de Deus. O poder criador. João 1, 1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A majestosa palavra de Deus é a luz vivificadora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 4 de João 1. A majestosa palavra de Deus é o meio de relacionamento de Deus com os homens. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aliás, isso aqui me lembrou um texto que nós lemos, não foi? Acho que sim, mas eu não estou me lembrando agora. Eu estou dizendo acho por causa da memória, tá? Não estou me lembrando agora o texto. Mas eu li alguma coisa sobre que relacionava aqui. A palavra majestosa, a majestosa palavra de Deus, é a vida eterna. 1 João 1-5. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A majestosa palavra de Deus é a comunicação do Pai. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A majestosa palavra de Deus é a sustentação de tudo. Hebreus 1, 3 e 4. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Não ignora a palavra de Deus. Não ignore a palavra de Deus. Quem ignora a palavra de Deus está desprezando a Cristo. Quando que a igreja do Senhor vai despertar para isso? Quando que aqueles que se dizem de Cristo vão despertar para isso? Não despreza a palavra de Deus. Ignorar a palavra é desprezar o próprio Cristo. Ignorar a palavra é viver desgovernado. João 10, 14 a 16.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ignorar a palavra é viver desgovernado. É viver se cansando sem ter o pastor, o bom pastor Jesus, te conduzindo às águas tranquilas. Por que será que tem vezes que você se sente perdido, cansado, aflito com as situações? Rotineiramente. Será que você não está desgovernado? Longe do pastoreio do Senhor Jesus? Você tem sido ovelha? Ignorar a palavra de Deus é permanecer escravo do pecado. Não é pirilim-pim-pim que te liberta. Não é a oração forte que te liberta. Não é a campanha que te liberta. Não é a sua boa intenção que te liberta. Perdão. João 8, 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus, que te liberta. E ponto. Ignorar a palavra é ser rejeitado pelo Senhor. Marcos 8,38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração difícil, tá? Não é entre os irmãos, não. Tem que ser crente, servo em Jesus, discípulo de Cristo, verdadeiro, no mundo, dando bom testemunho, sendo luz. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Ignorar a majestosa palavra de Deus é ser julgado. João 12, 47 e 50. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ignorar a majestosa palavra de Deus é ser condenado. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. Não ouviu a palavra? Permanece em morte. Está condenado. Que morte é essa? Lemos aqui nos textos aqui de hoje, por exemplo, capítulo 20, de ontem, né? Capítulo 20. Tô falando ontem, porque é de ontem, mas eu tô gravando o vídeo hoje. Né? No dia que eu vou publicar, pretendo assim, mas é em referência à meditação de ontem. No juízo final, quando fala da segunda morte, tá falando do quê? No juízo, condenação, morte. Do que Jesus estava falando? De que lado você está em relação à palavra de Deus? Ignorar a palavra de Deus é ser lançado fora. João 15, 5 a 7. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ignorar a palavra de Deus é permanecer morto. João 8,51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se não guardar a palavra, ignorar a palavra de Deus é não entrar no reino de Deus. Mateus 7, 21 a 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Detalhe, Jesus está dizendo que são muitos. Né? Então eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que não edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ignorar a palavra de Deus é não ser morada de Deus. João 14, 23 e 24. E isso talvez, e esse é o cerne de tudo. É você não ser a habitação de Deus. É eu não ser a habitação de Deus. É estarmos para sempre longe do Senhor. Porque Ele é o melhor do céu. Não tem o outro além dele no céu. E quem na terra queremos mais do que o Senhor? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. De que lado você está? De que lado você está?
Jesus salvará seus gemidos e derramará ira contra os que o rejeitaram. Como não ignorar, então, ao Senhor, que é a majestosa palavra de Deus? Não tem outro jeito a não ser como um verdadeiro discípulo de Cristo. E no capítulo 17, verso 14, tem algo muito interessante que nos diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, os mesmos lá do Apocalipse 19, tá? E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E na meditação do Antigo Testamento, segundo Reis, eu vejo várias características que eu quero compartilhar com você. Se eu não estiver enganado, 15. Vou tentar ser breve. Na vida de Eliseu, um verdadeiro profeta, que tem a palavra nos lábios, que é a boca de Deus, que são características esperadas na vida de um verdadeiro discípulo de Cristo, que guarda a palavra de Deus, assim como o profeta guardava. Segundo Reis, capítulo 3, vamos pular para o verso 11. Poderia começar no 2, né? Eu ia comentar sobre isso na reflexão anterior, mas não comentei, pelo que eu estou me lembrando. Uma característica aqui, capítulo 2, a partir do versículo 19, é de que aquele que guarda a palavra de Deus, que não despreza a palavra, a majestosa palavra de Deus, ele é sal. Ele é sal. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação nesta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Interessante, porque águas simbolizam nações e sal simboliza a nossa vida. Sal na água. Você e eu fazendo a diferença onde o Senhor nos plantar. Mas nós temos salgado a nossa casa, a nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa região, nosso país. Uma segunda característica dele que eu quero mencionar, no capítulo 3 agora mesmo, é de que é alguém que dá bom testemunho. A questão ali dos reis, vão consultar. E por que eu digo bom testemunho? Porque logo o nome dele é mencionado como servo de Deus, sem precisar ele se impor. Ele não precisou mostrar credenciais, carteirinha de profeta, nada disso. Mas ele tinha um bom testemunho. Olha o que diz o texto. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu. Verso capítulo 4, versos 8 e 9,
também nós vemos essa mesma questão, ó. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Temos dado bom testemunho. Mas uma característica, a parte B do versículo 11, é de você não ter o que esconder. Por que eu digo isso? Porque Eliseu tinha sua história conhecida. Olha como complementa dizendo, ó, aqui está Eliseu, filho de Safate. Família conhecida, história conhecida, passado conhecido. Não uma vida oculta, que ninguém pode saber, ninguém sabe. E com esse passado não arrependido, mas o passado que na verdade encoberta algumas atitudes suas do presente e você tenta ofuscar, esconder, melhor dizendo, ocultar a qualquer preço. Uma outra característica é de saber servir. Versículo 11 ainda, na parte D. Que derramava água sobre as mãos de Elias. Ele sabia servir e ser liderado. Uma outra característica, o verso 13, parte A. O 12 diz, né? E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceu a ter com ele. Aí no verso 13, parte A. E alguém que é ousado. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, ousado para anunciar a palavra de Deus. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Não se acovarda, não se intimida na sua fé. Não se acovarda para proclamar a verdade. Mas uma característica é de que ele anda com Deus. Quem guarda a palavra. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou. Não é em cuja presença estive ou estarei, em cuja presença estou. Então é alguém que anda com Deus em todo tempo. Anda com Deus. Mas uma característica é de alguém que tem sabedoria, porque olha na parte B. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Lançando em rosto do rei. Mas lançando em rosto com a aplicação ali sábia. Por que eu digo sábia? Porque ele está dizendo, olha, se você estivesse sozinho, eu não ia dar trela não. Mas como Josafá está junto, vou fazer o seguinte, tá bom, tudo bem. Eis-me aqui. Ele agiu com sabedoria. Ele soube discernir como se colocar naquela situação. Está entendendo? Ele foi ousado para dizer que tenho contigo. Vai procurar os teus profetas lá, do teu pai, da tua mãe. Mas aí ele tem discernimento de tudo e fala, olha, porque Josafá está aí, tudo bem. Ele sabe contrabalancear, você está entendendo? Tem sabedoria.
Mas uma característica é de que alguém reverente. Porque olha o que diz o versículo 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Eu vejo aqui que ele preparou um ambiente, né? Para quê? Para se afastar das distrações e colocando-se numa predisposição espiritual de comunhão com Deus. É a mesma coisa se querer fazer o teu devocional, por exemplo, com a casa toda em turbulência, todo mundo falando, agitação, e você não estiver num local à parte, quieto, sozinho, focado, você vai conseguir prestar atenção? Não. Então ele fazendo isso, aponta que ele estava ali afastando o que poderia distrair, para que ele mantivesse o foco em buscar ao Senhor. Ok? Mas uma característica é de que se mantém fiel à palavra. Versículo 16, na parte A. E disse, assim diz o Senhor. Não é assim disse, assim falou no vídeo Geraldo Augusto. Não. Assim pregou o meu pastor. Assim eu ouvi falar, o irmão falar comigo. Assim eu li no livro. Não. Assim diz a palavra de Deus. Mantenha-se fiel à palavra de Deus, sem misturas, sem acréscimos, sem subtrações. Que não despreza a palavra, guarda a palavra, mas uma característica é atento às questões práticas do cotidiano. Porque olha o capítulo 4, dos versos 1 a 7, a questão do azeite da viúva que aumenta, quando ele diz assim, versículo 2, a partir do 1, né? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ou seja, qual foi a orientação? Pega o que você tem prático, tem em casa, pega vasilhas, pede vasilhas aos vizinhos, depois fecha a porta dentro de casa. Ou seja, ele é atento às questões práticas, como a da importância da boa vizinhança, mas ao mesmo tempo a importância de se reservar em casa. Se tem sido assim? Ou sua casa é exposta a todo mundo? Ou você é fechado a toda e qualquer pessoa nos arredores? Não dá um bom dia, boa tarde a ninguém? Não se coloca à disposição para ajudar ninguém? Como você é? E ainda coloca o louvor lá nos últimos decibéis do aparelho que você utiliza hoje em dia para ouvir, e ainda achando que com isso você está evangelizando o vizinho. E isso fala também em relação a igrejas que acham que botar o som nas alturas é evangelizar o vizinho do local onde a igreja se reúne. E ainda mais não se pregando o evangelho, como muitas vezes. Então, nós precisamos ter atenção a essas questões práticas. Outra característica é da gratidão às pessoas. Às pessoas.
Talvez você seja grato a Deus, mas talvez você não seja às pessoas. Segundo Reis 4, 8 em diante, já na história da Sunamita, ele diz algo muito importante. Só fechando aqui a questão da praticidade, depois que ele encheu tudo que podia, mandou avisar o profeta, e o profeta, vai e vende. Vende, paga a dívida e vive do resto. Então ele orientou ali numa questão prática. Mas a partir do versículo 8, nós vemos aqui a questão da gratidão, porque diz assim o texto: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Puxa, tá precisando de alguma coisa? Tem algo que a gente pode te ajudar? Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Ou seja, ele foi grato a ela pelo cuidado que ela estava tendo. Ele sabia reconhecer o benefício que foi feito a ele. Uma demonstração de gratidão à pessoa que Deus quis usar para abençoar. Temos sido gratos àqueles que nos abençoam, a começar dentro da nossa casa. Importante. Somos gratos às pessoas com as quais convivemos, não por elas, mas gratos a elas. Não apenas por elas a Deus, mas a elas por aquilo que elas representam na nossa vida. Muito importante. Como eu preciso demonstrar minha gratidão a você, por você interagir com o vídeo, por você compartilhar. Talvez alguém pense assim: mas eu estou fazendo para o Senhor, pela obra de Deus, é por isso que eu compartilho, é por isso que eu comento, para ajudar no engajamento. Tudo bem, mas você está me ajudando a propagar mais a palavra de Deus. Sou grato a você por isso. Sou grato a você por você interceder por mim, pela minha família. Muito grato. E o seu irmão conta com a sua ajuda em oração pela minha recuperação. Você está percebendo minha voz bem fanhosa? Conto com a sua oração. Sou grato por cada um que já ora por mim todos os dias. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por sua orientação. Louvo a Deus se você precisar me dar um puxão de orelha em alguma questão. Eu louvo a Deus. Sou grato. Louvo a Deus, mas preciso a você expressar a minha gratidão. Foi o que ele fez aqui. Ok?
Mais uma característica, ele era sensível à dor do próximo. Ele não esfriou o seu amor, porque do verso 18 em diante, a criança morre, a mulher vai até o profeta, aí a partir do versículo 22 diz assim: e chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Eu confesso que eu tenho uma questão aqui com esse tudo vai bem, né? Das diferentes pregações que eu já ouvi sobre isso aqui. É algo que em mim não é bem resolvido, tá? Por aquilo que eu ouço pregarem. Então abardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus no monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura. Não esfriou seu amor, pelo contrário, ele era sensível à dor do outro. Temos sido sensíveis ou insensíveis? É importante meditarmos sobre isso. Uma outra característica é da humildade, porque quando ele diz assim no finalzinho do versículo: e o Senhor me encobriu e não me manifestou, o que ele está dizendo? Não vou inventar prognóstico, não vou adivinhar, porque se o Senhor não me revelou, não tem como eu nada dizer. Não sei o que está acontecendo. Deus não me mostrou. Então, ele não buscou ter todas as respostas. Não quis ser o conhecedor de tudo, de ser o espiritual. Eu sou Eliseu, o profeta, o que tem a porção dobrada de Elias, que foi arrebatado ao céu no redemoinho. Ele não quis isso. Ele disse: Deus não me falou, não sei. Algo está acontecendo, mas eu não sei. Nós precisamos dessa humildade. Sempre. Outra característica é dele saber remir o tempo. Olha que interessante. Eu meditando nesse texto, dessa vez me chamou a atenção isso. Versículos 28 a 31. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, ou seja, não perca tempo. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Não perde tempo, vai em frente. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Dá uma pausa aqui. Tem vezes que as pessoas não entendem quando você demora a ver mensagem e responder. Você está focado, remindo o tempo em algo. Meu telefone, por exemplo, que eu deixo no modo vibrador, silencioso, dependendo do aplicativo, quando fica X tempo sem eu abrir, nem a notificação aparece. Aqui, se eu abrir aqui, não aparece a notificação, que tem notificação. Só quando eu aciono, clico no ícone, toco no ícone, aciono o aplicativo, aí ele vai buscar as mensagens
enviadas para o meu contato, seja ou pelo Telegram ou pelo próprio WhatsApp. E tem gente que não tem paciência. Tem gente que, por exemplo, faz contato e se você demorou horas, fez contato em determinado horário da noite. Aí se chega na manhã seguinte você ainda não abriu o aplicativo de mensagem. Está fazendo alguma coisa importante. Levou horas depois você foi ver, tem gente que fica triste contigo. Mas não pode ficar. Nós precisamos saber remir o tempo. Como eu já falei com você sabe, já falei. Para eu preparar aqui as reflexões, já te mostrei no vídeo aqui, respondendo uma dúvida de uma irmã. Aproveitei e gravei o vídeo para mostrar. É meditação, procuro sempre deixar ela em dia, todos os dias. E mesmo que eu não consiga gravar o vídeo naquele dia, ou até preparar, a meditação está ali feita, quase 100% dos dias. Às vezes a preparação eu não consigo no mesmo dia, só consigo no dia seguinte, como é o caso dessa aqui, né? E você tem um tempo ali de estudo, daquilo que o Senhor ardeu no coração durante a meditação, tem um tempo ali do estudo em si, de preparar as anotações, o esboço, vamos chamar assim. Tem um tempo que você investe diariamente, então você precisa remir o tempo. Fora outras questões, né? Tem gente que as atividades no cuidado da casa para poder cuidar do filho, levar para a escola, trazer, faz isso, faz aquilo. E se o outro... Tem gente que tem reunião, fica em reunião direto. Um bom período da manhã, reunião na sua empresa, fora, alguma coisa assim. Ou está num serviço importante, que não atendendo um cliente importante, não consegue atender a demanda. Está em curso, está em treinamento pela empresa, alguma coisa assim. Nós precisamos saber remir o tempo, não desperdiçar o tempo, compreender aquele que está focado em alguma atividade e, ao mesmo tempo, nós termos o cuidado de investir a atenção naquilo que é o primordial e não ficar perdendo tempo com distrações. Sabe? Tem gente que perde, sei lá, faz maratona de série, que assiste, acompanha não sei quantos canais no YouTube, assiste a todos os noticiários, todos os vídeos de notícias que tem, está envolvido em tanta coisa, a pessoa às vezes investe uma quantidade enorme de jogos. Tem gente que investe o tempo em tanta coisa e não consegue remir o tempo. Lembra da reflexão de remir o tempo, meses atrás? Assiste lá depois de novo. Vamos lá. Mais uma característica, a penúltima aqui, é de que se entrega como um instrumento de Deus. Porque a partir do verso 32, e chegando Eliseu, aquela... perdão, eu acabei de ler, né? Porém, disse a mãe do menino, verso 30, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. Aí agora sim, dele se entregar como instrumento de Deus. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, suas mãos sobre as mãos, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Eu já vi pregação, né? O primeiro espirro foi isso, o segundo foi aquilo, o 7º foi aquilo outro. Eu já me senti tentado a pregar isso também.
Se é que eu já não preguei isso anos atrás, muitos anos atrás. Verso 36. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Ou seja, ele entregou a boca, apontando o falar, o olhar, as atitudes e todo o ser para a edificação daquele menino. Então eu vejo que é uma característica do discípulo de Cristo que não despreza a palavra, é ser um instrumento com todo o seu ser para a edificação de vida. E a última característica que eu quero falar é de que alimenta com o pão da vida. Quem é discípulo de Cristo alimenta o outro com o pão vivo que desceu do céu. Verso 38 em diante. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Eles queriam comer. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, disseram: homem de Deus, a morte na panela! Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão, e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. É necessário alimentar com o pão vivo que desceu do céu, com o verdadeiro evangelho de Cristo. Qual é o problema? O problema é que nós queremos alimentar as pessoas com qualquer coisa, porque elas têm buscado qualquer coisa em comichões nos ouvidos, querendo satisfazer suas próprias concupiscências. Mas nós precisamos dizer não e deitar a farinha no caldo venenoso e multiplicar o pão recebido do Senhor. E esse tem sido o meu esforço todos os dias, para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que a sua igreja seja edificada e para que o perdido possa ser encontrado. Jesus é a majestosa palavra de Deus, que vem com vestido de uma veste tingida em sangue, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que julga e peleja com justiça. De que lado você está? De que lado? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.